Ter escritório próprio ou advogar para os outros? É a dúvida que você tem, né? Assista esse encontro que eu vou te mostrar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. Quando você decide começar a advogar, existem diversas opções dentro da carreira da advocacia. Seja para ir para a área pública, trabalhar em um escritório como associado, como funcionário, abrir um escritório sozinho em sociedade, trabalhar em departamento jurídico de empresa, enfim, as opções são inúmeras. Eu sempre quis ter o meu próprio escritório e eu consegui, graças a Deus, muito cedo. Logo depois de formar, um ano depois de formar, eu já me tornei sócio de um escritório que já existia há 10 anos. E eu vou te contar a minha história. Eu comecei fazendo estágio com a minha mãe quando eu ainda cursava o segundo colegial. Ela tinha um escritório em Goiânia. Quando nós mudamos para São Paulo, ela quis abrir uma filial aqui. Eu falei, não, vou te ajudar, porque eu já estava querendo fazer direito e tudo, então eu fazia o segundo ano do colegial. E aí, minha mãe não sabia como funcionavam as coisas aqui, me mandava pro fórum. E eu ia no fórum, não sabia o que fazer, ela chorava, porque eu não sabia, ela também não sabia. Eu falei, se vira, você tem que se virar, perguntar, você tem boca, quer ser advogado, precisa descobrir as coisas. E aí que eu comecei, eu ia com o uniforme do colégio, fazia os andamentos processuais, teve até uma situação engraçada, que eu fui num primeiro cartório, falou que os autos estavam conclusos. Aí eu anotei. O segundo cartório falou a mesma coisa. O terceiro também. Quando o terceiro falou, os autos estavam conclusos, eu virei e falei, como que eu falo para falar com ele? Com ele quem? Com esse tal de senhor Clusos. Porque 3 processos já estavam com essa pessoa. Aí o escrevente deu risada e me explicou o que era concluso. Gente, eu nem sabia o que significava isso, mas só que eu aprendi e eu fui indo, estudando, perseverando. Fui para um escritório em que no 4º ano eu já cuidava de vários estagiários e quando eu me formei eu fui para um escritório, o primeiro escritório que eu fiquei sócio dele durante 11 anos, mas demorou um ano, mostrei o meu valor, trabalhei como se meu fosse. E aí eu tive a oportunidade de me virar sócio. Comprei uma parte do escritório e a outra parte eu recebi aí numa escala de cumprimento de metas. E depois de um ano nesse escritório, eu virei sócio. Durante 11 anos fui sócio nesse escritório. Minha esposa trabalhava como advogada, era associada nesse escritório. E chegou um determinado momento que eu vi que era hora de eu voar fora daquele ambiente, porque algumas ideias já não batiam mais com os antigos sócios. E eu e minha esposa decidimos abrir o nosso escritório, o Leão e Leão Advogados, e hoje esse escritório ele tá desde 2020. É um escritório que tem sede própria e as coisas aconteceram. Houve perseverança. No primeiro momento, então, eu trabalhei para os outros, mas com foco já em virar sócio, abrir o meu. E o teu questionamento é: o que eu faço? Eu trabalho para os outros ou abro meu próprio escritório? Eu sei que essa é uma dúvida que te persegue. Existem 2 questões a serem analisadas entre trabalhar para os outros e abrir o próprio escritório. Essas 2 questões tramitam em vantagens e desvantagens. Então eu vou agora te mostrar quais são as vantagens e desvantagens de ambas as opções que você tem dúvida. Primeiro, trabalhar em algum escritório. Qual que é a vantagem? Você vai ter à disposição aí, teoricamente, advogados com muito mais experiência que vão te dar aquela ajuda inicial na carreira e vão te dar o suporte jurídico necessário. Tem gente que tem pavor de começar a advogar sozinho, então é uma forma de você ter um apoio de quem tem mais experiência. Só que a desvantagem é o excesso de carga horária e a baixa remuneração. Isso é verdade. Você vai enfrentar, mas num primeiro momento você tem que estar disposto a pegar experiência. Foi como eu fiz. Eu estava disposto a pegar experiência, mas eu mostrei meu valor e a oportunidade apareceu. Já no que diz respeito a outra opção, ter o escritório próprio, solo, uma advocacia autônoma, tem vantagens. É o quê? Ninguém para te encher as paciências, para te encher o saco. Você pode tomar decisões sozinhos, tem que dar satisfação para ninguém de absolutamente nada, você tem uma liberdade de atuação e de escolha. Só que ao lado das vantagens existem as desvantagens. A tua limitação de tempo, porque você tem que desempenhar algumas outras funções como administrativo, financeiro, marketing, além de atuar, né? Não ter ninguém para dividir despesas, não ter ninguém para compartilhar a solução de casos também é um fator de desvantagem. Só que uma coisa eu te digo, a sua escolha ela pode ser temporária, como foi a minha.
Simplesmente comece a trabalhar. Pintou a oportunidade em algum escritório? Agarre, vai e faça o seu melhor. Apareceu uma ação judicial para você tocar sozinho? Agarre e faça o teu melhor. Apareceu a oportunidade para ajuizar uma ação sozinho? Agarre e propõe a melhor ação da tua vida naquele momento. Abrace o cliente e vai para cima. Tem uma passagem bíblica em Eclesiastes 11:6 que eu gosto muito, que diz assim: plante de manhã a sua semente e ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente vai produzir, ou se as duas serão igualmente boas. Portanto, agarre a oportunidade que aparecer. Tá no escritório? Agarra. Se não tem exclusividade, surgiu uma ação, vai lá e propõe essa ação. E eu espero muito que esse encontro tenha te ajudado e sanado a tua dúvida. E que você possa decidir o teu futuro na advocacia, mesmo que ele seja provisório. E não só você, como existem vários outros advogados que estão diante da mesma preocupação e da mesma dúvida. Portanto, o que eu quero te pedir? Me acompanhe nas redes sociais que eu trago um conteúdo de primeira para vocês. No Instagram, @LeandroCleão. Curta este vídeo, envie esse link para colegas que estão diante dessa mesma situação. Importante, se inscreva no canal, porque esse meio que nós temos de nos comunicar vai se tornar relevante para a plataforma e mais pessoas podem ser ajudadas. Te encontro numa próxima oportunidade.